Conversei com o Kazuma sobre as dimensões umbralina e ele disse que já estava morto mesmo, então não ia fazer muita diferença para ele. Eu vou separar esse vídeo em dois pontos na visão espiritual de que o Kazuma ele pode ter de fato morrido ou ele pode estar apenas em desdobramento. Mas antes da gente começar, me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de irmos para lugares muito mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Bom, eu já expliquei várias vezes aqui sobre as regiões umbralinas aqui do nosso mundo. Tem o umbral grosso, que é onde ficam os piores espíritos tramando contra o progresso da humanidade, aqueles espíritos bem da pá virada mesmo. Tem um umbral médio, lá tá a galera presa na própria consciência por ressentimento, mágoa, tá no rio de lama para limpar a sujeira acumulada, como por exemplo por cigarro e bebida, porque a lama do umbral tem caráter absorvente, limpa todas essas mazelas, e tem um umbral leve, que é onde fica a colônia espiritual. Você pode ver como ela é no filme Nosso Lar. Do ponto de vista espiritual, há duas possibilidades do Kazuma ter ido para o reino de Kanja, deixando de lado as opções que a Aqua tinha dado para ele quando se conheceram. A primeira possibilidade é: o Kazuma pode não ter morrido de fato naquele acidente besta, e ele está em desdobramento, igual o Ash do Pokémon internado em coma. Como ele ainda está vivo, nesse ponto de vista, o fio de prata que une o espírito ao corpo físico dele não foi rompido. Isso significa que em algum final alternativo do Konosuba, se o Kazuma voltar para o Japão, lá para o corpo dele, como se nada tivesse acontecido e sobrevivido ao acidente, é por esse motivo. Ele só estava em desdobramento em alguma região umbralina onde se passa a história. A segunda possibilidade: ele realmente desencarnou naquele acidente e foi para o umbral médio. O umbral tem vários cenários, não necessariamente aquela imagem horrível de inferno. Essa imagem que os filmes e as religiões pintaram de fogo e sofrimento realmente existe, mas lá ficam os espíritos após o desencarne que causaram a própria morte ou outras coisas horríveis, como os políticos corruptos que desviaram comida e recurso de muita gente, criminosos 121 do Código Penal e por aí vai. A Caverna do Dragão, eu já mencionei que eles desencarnaram e estão em uma dimensão umbralina, por exemplo. E assim como na Caverna do Dragão, a mesma lógica se dá para os demais personagens que estão ali com o Kazuma. A Aqua, a Darkness e até a Megumin estão na mesma dimensão umbralina. E por eles estarem na mesma frequência vibracional, não foi por acaso que eles podem ter se encontrado. Talvez seja um grupo kármico. Quando um protagonista de Sekai vai para outra dimensão, não faz muito sentido que apenas ele esteja ali e os demais sejam apenas projeções do umbral. Aquelas pessoas são espíritos que tiveram também os seus desencarnes. Faz mais sentido que outros espíritos com a mesma frequência costumam se reunir nessas dimensões no qual os isekais se passam, no qual são levados ou tragados como costumam acontecer nos animes. Ou seja, a Aqua, a Darkness, a Megumin, até o Rei Demônio pode ser todos os espíritos que acabaram de ter o seu desencarne. Por exemplo, lá na Ásia, a Aqua pode ter desencarnado ali. Lá na África, a Megumin pode ter desencarnado ali e eles se reuniram todos ali no reino de Kanja, entendeu? Deixei a próxima informação por último, porque tem um spoiler muito engraçado que acontece no decorrer da história. Porque se você não assistiu Konosuba ainda, pula essa parte ou pausa e vai assistir porque é um anime muito bom. Um fator a ser analisado é: o Kazuma ele morreu à toa, que é uma paródia muito engraçada do Yu Yu Hakusho. Ele se jogou na frente da van para salvar, acho que uma menina, só que a van
teria parado a tempo. Ele se jogou à toa e perdeu a própria vida à toa naquele ato. Ele se sacrificou pelo semelhante. Esse altruísmo é levado muito em consideração pelo plano espiritual. Então, como Konosuba se passa num reino que até com uma frequência mediana, se for parar para pensar, dá para ver qual é o grau evolutivo dos espíritos que se assemelham ali com o Kazuma. Ninguém ali é perfeito, mas a forma como as pessoas tratam o próximo no decorrer da história é o principal fator a ser analisado, porque semelhante atrai semelhante, e em desdobramento ou com a morte do corpo físico, o seu espírito vai de acordo com a sua frequência. Beleza? Me acompanha na prece de encerramento. Esse vídeo foi mais curto. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e fiquem todos com Deus.